Senhoras, senhores, boa noite. Estamos hoje para tecermos algumas reflexões a respeito da desilusão. É possível e provável que alguns dos que estejam aqui presentes tenham sido atraídos pelo tema. Também é possível que os nossos queridos internautas que nos assistem nesse momento também tenham sido atraídos pelo tema. Mas a desilusão, ela não existe em si. A desilusão, ela só é possível porque existe a ilusão. E a ilusão só é reconhecida depois que a desilusão aparece. Porque é praticamente impossível alguém que está sob efeito de ilusão reconhecer-se iludido. Porque no ponto em que se reconhecer iludido, haverá desilusão. De tal sorte que é preciso, de forma filosófica, por assim dizer, entrelaçarmos ilusões e desilusões. Porque não apenas entrelaçamos ilusões e desilusões nas nossas concepções cognitivas, nós vivemos de ilusões e desilusões. Acredito que os aqui presentes, encarnados e desencarnados, e aqueles que nos assistem, já passaram por algum tipo de desilusão, nem que tenha sido amorosa. É possível que alguém tenha te desiludido, ou melhor dizendo, é praticamente impossível que uma pessoa iluda a outra. É possível que você tenha iludido-se com a outra pessoa ou com algo. No dicionário diz que ilusão é uma promessa de prazer, uma promessa de felicidade, e que tem, por consequência, se revelar como decepcionante, dolorosa, efêmera, uma esperança vã, uma decepção, uma desilusão. Analisemos que todas as vezes em que nos frustramos, em que ficamos muito decepcionados, o tamanho dessa frustração, o tamanho dessa decepção está na medida exata, na distância entre a tua expectativa e a realidade. Todas as vezes em que houver decepção ou frustração, a expectativa não foi atendida, a realidade se fez presente. Porque as coisas nunca são como queremos ou como imaginamos exatamente ser. Acredito que muitos aqui já tenham ouvido uma música muito propagada pelos Titãs, que diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado, para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Cantada e ouvida mais pelos Titãs, é de autoria de Roberto Erasmo Carlos.
Os autores, os cantores, os compositores, os poetas têm esse poder de nos pegar no inconsciente, de compreendermos aquilo que conscientemente não entendemos. Conscientemente, no dicionário diz que desilusão é uma perca da esperança, uma descrença, um sentimento de tristeza, uma frustração, um desapontamento, uma grande decepção. Para Paulinho da Viola e Paulo César, que comporam desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou. Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado. Quando vem a madrugada, meu pensamento vagueia. Corro os dedos na viola, contemplando a lua cheia. Apesar de tudo, existe uma fonte de água pura. Quem beber daquela água não terá mais amargura. É possível, então, diante da desilusão, despertar-se com um sentimento de resiliência para encarar as soluções. Mas de todas as ilusões, a mais inesperada ou a menos perceptível das ilusões é a de que não estamos sós. A doutora Cara Luíse Santa Maria, nascida em 19 de outubro de 1983, é uma comunicadora cientista, uma neurologista, jornalista e apresentadora de TV nos Estados Unidos. Ela apresenta um quadro em uma série chamada Truques da Mente. Na 7ª temporada, em um dos capítulos intitulado O Cérebro de Deus, que tem por objetivo analisar os efeitos da presença de seres invisíveis, seres espirituais, sobre a forma como as pessoas agem. Ela faz a seguinte experiência: chama voluntários para uma antiga biblioteca. Esses voluntários têm que passar uma argola que está ligada a um circuito elétrico por uma espécie de espiral, muito curvo, onde a probabilidade de erro é muito alta. Sendo que cada vez que a argola tocar no seu percurso no outro fio, uma luz se acende e tem um sinal sonoro. As pessoas que são convidadas para essa experiência são convocadas a contar mentalmente quantas vezes erraram. Elas são deixadas a sós nessa sala, apenas com muitas estantes e livros e algumas poltronas, e algum tempo depois a cientista volta para perguntar ao participante quantas vezes ele errou. Só que existe uma câmera escondida no local que também as pessoas que estão controlando a experiência vão contar quantas vezes a pessoa errou. Então, nessa experiência, por exemplo, um jovem chamado Robert é indagado: quantas vezes você errou? E ele de imediato diz: eu errei 18 vezes. E a cientista diz: não teriam sido 32?
E ele começa a rir. Aí ela pergunta: por que você riu? Ele diz: porque de fato foram 32. Você tinha a intenção de enganar o teste? E ele sorri dizendo que sim. Uma outra jovem chamada Rhonda afirma ter errado 21 vezes, quando em verdade ela errou 38 vezes. A experiência continua, só que os próximos candidatos, a neurocientista, ao explicar a experiência ao candidato, diz que na poltrona à sua frente foi uma poltrona onde morreu uma antiga funcionária daquele local. E aquela poltrona era o local preferido dessa antiga funcionária. E há comentários de pessoas que percebem ou que sentem a presença dessa antiga funcionária naquela poltrona. E aí, eles fazem o mesmo teste. Só que todas as pessoas a quem é explicado que naquela sala, talvez ela não esteja só, porque pode ter um espírito de uma pessoa desencarnada na poltrona em frente, todas as pessoas que começam a participar do teste, a partir daí, desse ponto, não omitem o resultado. Dizem exatamente quantas vezes erraram. Os cientistas chegam à conclusão que uma possível presença espiritual nos coloca num estágio de alerta moral. Ou seja, se nós tivermos a cada instante a convicção que estamos sendo vigiados, monitorados, percebidos, filmados, a probabilidade de errarmos ou de omitirmos os nossos erros é bem menor. Porque nós temos a ilusão que fazemos coisas que ninguém sabe, sabe. Nós temos a ilusão de achar que há o sigilo absoluto, o segredo velado. Nós temos a ilusão que os nossos pensamentos e as nossas ações não são reveladas, mesmo tendo sido feitas em secreto. E por termos essa ilusão, todos nós estamos, claro, suscetíveis à desilusão. No site espiritaonline.com há um artigo do colunista Rosildo Brito que afirma que Chico Xavier disse: a desilusão de agora é a bênção do amanhã. Ele também afirma que é de Chico Xavier a frase: e a desilusão é a visita da verdade. Nesse ponto, eu posso vos inquietar com uma pergunta: você prefere a ilusão ou a desilusão? Qual estado você prefere? Prefere estar iludido ou iludida, ou desiludido e desiludida? A desilusão é a chegada da verdade. Em João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Desta forma, não podemos pretender viver na ilusão do sigilo. Várias vezes eu já vi em alguns grupos de redes sociais pessoas que apressadamente postam algo, rapidamente se arrependem e apagam a mensagem.
alguém coloca logo embaixo: Deus viu o que você apagou. Eu fico me perguntando o que passa na cabeça que lê um recado desse. Deus viu o que você apagou. Porque a esperança que a pessoa tem é que ninguém tenha visto. Nesse ponto, se revela aos que creem nessa presença onisciente de Deus a desilusão. Porque Deus viu tudo o que fizemos. Ele conhece todos os nossos pensamentos. Não há nada velado. Se há algo escondido, está nos refúgios mais profundos do nosso subconsciente, porque a nossa persona pode não ser capaz de aguentar tudo o que há de oculto em nós. Porque a caridade divina, ao nos deixar reencarnar, nos permite que se venham à tona os pontos necessários, críticos à correção, mas não de uma vez, em correnteza. Vem muito a conta-gotas, por excesso, extremo esmero da caridade divina. E para reforçar que nunca estamos a sós, Paulo, na carta aos Hebreus 12:1, diz, isso na tradução da Bíblia de Jerusalém: portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor. Paulo afirma que somos acompanhados sempre por uma nuvem de testemunhas. Livro dos Espíritos, pergunta 977. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, deve-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Vejam o que Allan Kardec pergunta. Primeiro, ele afirma que, não podendo o espírito ocultar o pensamento reciprocamente, ou seja, estando desencarnado, todos os nossos pensamentos estão perceptíveis. Nós não podemos ocultar reciprocamente nem os pensamentos. Está tudo às claras. E ele diz: e sendo conhecido todos os atos da vida, tudo às claras, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? A resposta: não pode ser de outro modo, dilo o bom senso. Se ocultamos algo, ou se pretendemos ocultar algo, dura até o desencarne. Depois a desilusão se apresenta. Allan Kardec, para reforçar a resposta anterior, porque é concisa, curta, mas direta, na pergunta 977A, ele pergunta: serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que foram deles vítimas? A resposta: maior do que se pensa. A presença de nossas vítimas junto a nós, depois que desencarnarmos, é maior do que pensamos. Completa: mas tão somente até o culpado
até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas experiências corpóreas. Allan Kardec faz um comentário a essa resposta. Ele diz que quando nós nos achamos no mundo dos espíritos, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante. Ou seja, se quisermos ficar bem juntinho de alguém depois do desencarne, lhes façamos mal. A forma mais fácil de se unir a alguém é praticar o mal a ela. É uma ilusão praticar o mal a outrem, achando que está danificando o outro. Está danificando uma relação que deveria ser uma relação de respeito e de amor, mas havendo a corrupção dessa lei divina, o reparo. Para o reparo, é preciso que haja proximidade. Não se repara à distância o mal feito de perto. Allan Kardec ainda diz: que será quando dissipada a ilusão das paixões? Compreender o mal que fez, vir patenteados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não puder subtrair-se à visão delas. Mas na pergunta 266, os espíritos deixam claro que a morte, o desencarne, é o maior fator de desilusão. Allan Kardec pergunta: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Ou seja, estamos no mundo espiritual, precisamos reencarnar. Estando encarnado, é natural que escolhêssemos o mais fácil. Se tem que ser provas, que sejam as menos dolorosas. Mas os espíritos respondem a Allan Kardec que a lógica não é bem essa. Eles dizem: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão. Se cessa toda a ilusão, o cessar da ilusão é a desilusão. E outra passa a ser a sua forma de pensar. Desta forma, é preciso e é necessário aqueles que estudam, que de alguma forma têm contato com a doutrina espírita, é absolutamente necessário que vivamos com essa certeza de que quanto maior forem as nossas ilusões no plano material, maiores serão as nossas desilusões, sejam ainda encarnados ou após o desencarne. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, tem pelo menos duas passagens muito belas e muito claras em relação à desilusão. Uma está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É uma mensagem intitulada A Desgraça Real. Quem assina essa mensagem é Delfina de Girardin. A mensagem é em Paris, 1861. Delfina nasceu em 26 de janeiro de 1804, mesmo ano de nascimento de Allan Kardec. Ela desencarna em 29 de junho de 1855. Portanto, 6 anos depois,
ela faz uma comunicação que está registrada neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a desgraça real, que resumidamente diz assim: que o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós a verdade e o erro. As provações vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia verdadeira da infelicidade, daquela que surpreende a alma, amolentada pela indiferença e pelo egoísmo, porque a desgraça real eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas. Veem a desgraça no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado. Veem a desgraça na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejava envolver-se em púrpura e mal, oculta a sua nudez sobre os andágios da vaidade. Eu, porém, vou revelar-vos a infelicidade sobre uma outra nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto. A infelicidade é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Eu não sei a vocês, mas essa mensagem me desiludiu muito. Porque há uma completa inversão de valores daquilo que achamos felicidade. Porque, segundo Delfina de Girardin, a verdadeira felicidade está na consequência do fato e não no fato em si. Se a nossa alegria de hoje, no momento instantâneo, nos traz dor e arrependimento futuros, não é felicidade. A felicidade só pode ser medida pela sua consequência. Para o guru indiano Sri Ravi Shankar, é bom estar desiludido. Para o guru, estar desiludido significa que você está fora da ilusão e que, portanto, veio para a realidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, intitulado Uma Realeza Terrestre. Mensagem de uma rainha de França. Ela diz: rainha entre os homens, como rainha julguei penetrasse o reino dos céus. Mas que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre.
porque é preciso sofrer para chegar ao céu, afirma ela. Correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, afirma esta rainha de França, aqui, porém, todas as ilusões se somem. Era uma dessas lindas jovens encantadoras, nascida como que por erro, por engano, em um lar pobre, em uma família de empregados. E ela acabou se casando com um simples escriturário do Ministério do Ministério da Instrução Pública. Ela sofria muito, porque desejava ardentemente usufruir das benesses da nobreza francesa. Sonhava com palácios luxuosos, mesas fartas, banquetes. Certo dia, ela estava em casa e o marido chega e vai direto ao fogão e com um sorriso no rosto diz: mas que delícia, que encantador cozido. Ela, a mesa redonda com a toalha feita com retalhos de panos. Dá um sorriso sem graça e em seus pensamentos imagina como seria bom estar em um palacete com serviçais a lhe servir. Ela sonhava sempre em ter esse contato com a nobreza. Eis que certo dia, o seu marido adentra a casa e entrega-lhe um envelope. Ela abre e lê. É um convite para um cobiçado baile do ministério. Coisa rara receber tal convite. Raríssimos funcionários eram convidados para tal baile. Eis que ela lê o convite e se entristece. Ele não entende, mas eu pensei que fosse o seu sonho. E ela, se conhecesse a música de Noel Rosa, cantaria: mas com que roupa eu vou? Ela olha para ele e diz: com que roupa eu vou? Eu não tenho trajes, não tenho um vestido para ir a uma festa, um baile desse naipe. E ele indaga: mas quanto seria um vestido adequado para ir a este baile? Ela se cala um pouco e logo diz: uns 400 francos. Ele se entristece. 400 francos, por coincidência, era justamente a quantia que mantinha escondido em casa para comprar uma carabina de caça para fazer parte do clube dos caçadores dos nobres. Lá se ia o seu sonho. Mas ele, para ver a esposa alegre e contente, diz: lhe darei os 400 francos. Agora trate de arrumar um belo vestido. E ela logo se apressa e contrata um alfaiate. No dia aprazado, cerca de uma semana antes do baile, ela vai experimentar o vestido. Está simplesmente fabuloso, deslumbrante. Mas ao olhar-se no espelho, ela se entristece. Porque logo percebe que não é de bom tom, não seria agradável ir àquele baile sem nenhuma joia a lhe adornar o pescoço. Como ir a um baile com um belo vestido,
um belo par de sapatos e não ter sequer uma joia a adornar o pescoço. Quando chega em casa entristecida, o marido percebe e logo lhe indaga: mas por que estáis tão tristes? Não vistes o vestido? Não está a seu contento? E ela logo indaga: precisamos desistir de ir ao baile. Será uma vergonha para mim ver todas aquelas damas e condessas ostentando belas joias, e eu não tenho nada para colocar ao pescoço. Maridos falam bobagem, é verdade. O marido dela logo se apressou e disse: por que não colocam as flores naturais? Acredito que ela teve vontade de esganá-lo. Ele logo apercebe-se da besteira que fala e pergunta: mas não teria uma outra forma de conseguir uma joia? E eles logo lembram da senhora Forestier, uma condessa que era do convívio das suas conversas. E ela pensa: por que não pedir uma joia emprestada à senhora Forestier? E logo se apressa e vai pedir a joia. A condessa abre vários baús, ela vê encantadas várias joias, mas ainda indaga: não teria nada ainda mais especial? E a condessa lembra que tem algo muito mais especial e traz, enrolado em um cetim preto, um lindo colar de diamantes. Matilde Louise se encanta com o colar e diz: posso levar só esse? Assim que terminar o baile, eu prometo que devolvo. E a condessa diz: claro, pode levar. E então Matilde Louise vai ao baile com o marido. É sem dúvida uma noite dos sonhos, uma noite para nunca mais esquecer. Eles saem da festa por volta de 4 da manhã, aos primeiros raios do sol. Vão a pé às margens do rio Sena. E logo chegam em casa, muito cansados, mas ainda revivendo nas memórias os encantadores momentos daquela noite. Eis que Matilde vai ao quarto e, quando vai tirar o casaco para tirar a joia, percebe que a joia não está lá. E ela dá um grito de desespero. E o marido: o que foi? A joia, perdi a joia. E logo eles ficam sem saber o que fazer, porque deveria ser uma joia de raro valor, um colar de diamantes. Não poderiam acusar roubo, porque seria uma afronta à nobreza. E não poderiam dizer que simplesmente perderam, porque haveria desconfiança total, seria uma desonra. Eles se apressam, voltam pelo caminho que fizeram a pé, vasculham por todos os cantos e não acham. Resolvem esperar por uma semana, ficar indagando aos outros que participaram da festa, do baile, se não teriam visto um colar que alguém teria perdido. Mas em suas investigações nada conseguem. Para ganhar tempo e evitar uma visita inesperada da senhora Forestier cobrando o colar, escrevem uma carta, onde dizem que o colar está sendo consertado o fecho, que, muito delicado, na hora de tirar o colar, havia se rompido. E percebendo que não vão conseguir encontrar o colar, resolvem tomar uma atitude radical. Vamos comprar um colar igual e devolver. É melhor do que essa desonra. Logo conseguem descobrir quem confeccionou o colar e vão lá. O ourives cobra 40 mil francos pelo colar. Eles contam a situação grave e o preço cai para 34 mil francos.
O marido revela que tem uma poupança no banco, herança do pai, que guardara com muito esmero para os dias da velhice. 16 mil francos. Não é suficiente. Eles resolvem vender a casa, os móveis. Mesmo assim, não conseguem os 34 mil francos. E vão aos agiotas. E ficam extremamente endividados. Assinam várias letras de crédito. Conseguem os 34 mil francos, compram o colar. E Matilde Luize vai devolver, torcendo para que a condessa não descubra que é uma réplica, que era um colar verdadeiro, mas não exatamente o mesmo que ela havia tomado emprestado. A senhora Forestier recebe o colar com certo desdém e reclama: por que não veio devolver antes? Eu podia ter precisado. E joga o colar em uma caixa junto com os demais. Eles vão morar no subúrbio de Paris. Começam a fazer jornada tripla de trabalho. Passam 10 anos em extrema pobreza e penúria. Mal conseguem comer para juntar dinheiro de pagar os juros e os débitos aos agiotas. Aquela noite de ilusão renderam 10 anos de desilusão. 10 anos se passaram e Matilde Luize com certo alívio, porque havia saldado a última dívida do colar. Restara um pouco de dinheiro, ela vai à feira e lá, fazendo compras, ela escuta um vozerio e reconhece no meio do vozerio a voz da senhora Forestier. Ela se aproxima. A condessa pensa que é alguém que vai roubá-la, diz: alto lá, o que queres comigo? E ela diz: senhora Forestier, sou eu, Matilde. Mas eu não lembro. O que queres de mim? Matilde, não lembra? Há uns 10 anos atrás eu peguei um colar seu emprestado, um colar de diamantes. Ah, sim. Mas como você está diferente, minha filha. Parece que envelheceu muito, muito sofrida. Onde está aquela sua beleza encantadora, jovial? Ela disse: foi embora com seu colar. A condessa não entendeu como com o meu colar. E ela foi contar a história, que havia perdido o colar. Aí a condessa disse: não, você não perdeu o colar, você me devolveu o colar. Ela disse: não, o que eu lhe devolvi foi um que eu paguei para fazer. Vendemos tudo que tínhamos, passamos 10 anos em extrema miséria para lhe devolver o colar. A condessa baixa a cabeça, enternecida, começa a chorar e diz: Matilde, minha filha, por que você fez isso? Por que você não me procurou? Se você tivesse me procurado e falado a verdade, teríamos resolvido. O colar que eu lhe emprestei era falso. Custava no máximo 500 francos. Você arruinou a sua vida por conta de um colar falso. A desilusão pode ser assim. Como diz no bom nordestinês: além da queda, o coice. Ela pode não vir desacompanhada. Essa desilusão dupla acontece invariavelmente com o suicida. Porque desiludido encontra uma solução falsa, igualmente ilusória, para desiludir-se mais ainda no futuro. Portanto, se cairmos em profunda desilusão, tomemos cuidado com a ilusão da solução, porque a solução encontrada pode ser igualmente uma ilusão. E certamente,
essa solução nunca será o suicídio. Porque aos suicidas se apresentam as mais profundas desilusões. Por adentrarem por uma solução falsa. Como os poetas, os autores de alma sensível conseguem nos tocar além do racional, tem uma música que é propagada pelos Titãs, parece até uma homenagem aos Titãs na noite de hoje. A música se chama Epitáfio e diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado mais a vida como ela é, pois a cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. De Sérgio Brito e Eric Silva. Muita paz a todos.